Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Hoje é o nosso encontro de número 46 e vamos ver dos aforismos 181 até o 184. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos falar sobre temáticas que de certa forma já abordamos em vídeos anteriores, mas como eu gosto de dizer sempre, ele traz novos vieses, novos pontos de vista, novos lados para as mesmas questões. Então sempre vale a pena a gente retomar algumas questões, mas trazendo novos olhares. Um dos que a gente mais vai falar aqui hoje é sobre o caminho do meio. O caminho do meio, ele é o caminho perfeito, como eu sempre digo, e ele pode ser levado para todas as áreas da nossa vida, e o que mais você imaginar, sempre a gente pode trazer o caminho do meio. Conectado com essa questão do caminho do meio, uma das coisas que a gente vai falar bastante nesse vídeo é sobre o sincericídio. Esse sincericídio é quando a pessoa ela é sem noção e ela fala tudo que dá na telha, sem passar por nenhum tipo de filtro, pensando que está abafando, pensando que está sendo aquela pessoa maravilhosa, correta, ética, sendo que é muito diferente disso. Por vezes é até o contrário disso, a pessoa acaba ferindo as outras, machucando profundamente. E aí vamos falar de outras questões também, mas disso de modo geral muito ligado a isso, ao caminho do meio. Antes da gente começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. Esse like é super importante para que o canal possa crescer, chegar para cada vez mais pessoas. Se inscrevam no canal também, quem ainda não está inscrito. Da mesma forma, lá no Instagram, Isaías Costa 14, coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel, para que mais e mais pessoas conheçam essa obra e essas nossas reflexões que estamos fazendo aqui em cada um desses vídeos, certo, gente? Vamos lá, começar pelo 181. Sem mentir, contar toda a verdade. Nada requer mais tato do que a verdade, que é como sangrar o coração. É preciso habilidade tanto para dizê-la quanto para omiti-la. Uma simples mentira põe a perder a reputação de honestidade. O enganado parece falho e, o que é pior, o enganador é tido por falso. Nem todas as verdades podem ser ditas. Algumas devem ser guardadas para o nosso próprio bem, outros pelo bem de alguém mais. Essa parte final é perfeita, gente. Nem todas as verdades podem ser ditas. Algumas devem ser guardadas por nosso próprio bem, outras pelo bem de alguém mais. Aqui, gente, ele está falando sobre essa questão do sincericídio. Tem pessoas que elas têm uma visão da verdade muito distorcida. Eu sempre gosto de falar sobre a verdade nesse ponto de vista mais filosófico, de que a verdade é algo individual, não existe verdade absoluta. As pessoas que têm essa noção torta de que existe alguma verdade maior do que as outras, ela está extremamente equivocada. Pessoas que têm essa ideia desse sincericídio, elas precisam sofrer na pele, né? Até fazendo um paralelo com o vídeo mais recente que eu comentei sobre os cavalos, a historinha dos 4 cavalos. A pessoa que tem esse sincericídio é aquela pessoa que, por vezes, precisa a chicotada chegar até o osso para que ela mude de postura, de tanto sofrimento que ela vai ter, sabe? E aí, pensando nisso para ficar bem claro, eu trouxe até um exemplo para que você entenda perfeitamente o que eu estou querendo dizer nessa questão do sincericídio. Tem coisas que, às vezes, de um modo geral, você pode até estar correto, mas depende da forma com que você fala. Se você falar com jeitinho, a pessoa vai acolher, ela não vai ficar com raiva de você, nem querer lhe cancelar, se for no caso das redes sociais, sabe? É o exemplo de uma pessoa que está muito acima do peso. Se você tem uma pessoa que está super gorda, lá pela, sei lá, 30, 40, 50 quilos acima do peso, você sabe que aquela pessoa ela está organicamente doente. Isso não é novidade para ninguém, tem até esse nome, né? Obesidade mórbida. O mórbida vem de morbidez, significa doença, possibilidade de morrer, de a pessoa ter uma série de doenças terríveis, né, como doenças cardiovasculares e por aí vai, diabetes. Aí o que acontece? Tem pessoas que têm esse sincericídio. Chega essa pessoa para você que está com um monte de conflitos emocionais, e se não tivesse ela não estaria, né, com obesidade mórbida. E aí você chega pra ela, poxa, mas tu tá gordo, hein? Nossa, tá comendo amarrado? Você não tem noção, só tá tomando refrigerante? Cadê essa Coca-Cola? Se liberte dessa Coca-Cola, desse Burger King. Aí a pessoa já fica logo com um monte de julgamentos. E aí a pessoa fica lá, amofinando. E cheia de raiva interna, com vontade de matar a outra. Eu tô falando alguma coisa fora do caco aqui,
Você sabe que não. Tem pessoas que têm essa postura. Em vez de você ser assim, sincericida, e você machucar profundamente a outra pessoa que já está sofrendo muito e você não sabe disso, em vez de você falar dessa maneira horrível, cruel até, é você falar pra ela: eu tô aqui, se você quiser conversar, a gente pode falar sobre questões mais profundas. Eu percebo que você tem estado muito ansioso, muito ansiosa. Talvez você esteja com medo demais porque você está num nível de estresse, de ansiedade fora do comum. No que eu puder te ajudar, você pode contar comigo. Se você for, por exemplo, uma pessoa dos esportes, né, que gosta de atividades físicas, como é o meu caso, você pode até convidar: poxa, vamos um dia desse sair para caminhar juntos, vamos praticar algum esporte que você curta, eu vou com você para lhe dar apoio, para lhe incentivar. Percebe como é diferente? Se você chegar para a pessoa dessa maneira, ela vai começar a entender: poxa, eu realmente preciso emagrecer, eu estou muito acima do peso. Mas você não vai estar sendo antiético, você não vai estar sendo sincericida, sabe? Então, que tal a gente levar isso para a nossa vida, gente? Não é difícil você aplicar isso na vida, no cotidiano. Basta que você tenha um pingo de noção, né? Você tenha cuidado com as suas palavras. Você utiliza as suas palavras para o bem, para agregar valor. Se não for dessa maneira, silencie. É muito melhor o silêncio a essas falas que são agressivas, que são até cruéis. Beleza, gente? Vamos lá para o 182. É prudente mostrar um pouco de audácia. Convém moderar o conceito dos outros, para não os ter em tão alta conta a ponto de temê-los. Nunca permita a imaginação subjugar o coração. Muitos parecem grandes até que lidamos com eles, e a comunicação leva com mais frequência à decepção do que a estima. Ninguém consegue exceder os limites estreitos do saber humano. Todos têm um senão, uns de caráter, outros de talento. Alta posição social confere uma autoridade aparente, mas poucas vezes é associada ao mérito pessoal, pois a sorte muitas vezes pune quem está com uma posição alta, concedendo-lhe menos talento. A imaginação sempre toma a dianteira e faz a coisa parecer-lhe maior do que é. Concebe não só o que existe, mas o que poderia existir. A razão, com a experiência dos desenganos, deve ver com clareza e corrigir. Os tolos não devem ser atrevidos, nem os virtuosos temerosos. E se a audácia é útil aos tolos, não ajudará os sábios e os corajosos? Esse aqui é o aforismo dos que a gente vai ver hoje, gente, mas é longo. Esse aforismo realmente ele tem um texto mais longo. Eu não vou ler uma segunda vez por conta disso. Mas o que ele está falando aqui, gente, é incrível, é muito bonito. Ele está falando sobre essa questão de você não se comparar com os outros, principalmente, né, de você reconhecer o seu valor e de você não ter uma visão distorcida com relação a ninguém. Ele fala mais ou menos sobre isso, né? De que tem aquelas pessoas com talento, com brilho, que tem os holofotes sobre elas, mas essas pessoas, elas por serem assim, elas não é que elas não tenham defeitos, elas também o têm. Só que eles não são mostrados, eles não estão sendo transmitidos, digamos assim, pelas telas. Isso é a coisa mais comum que a gente vê hoje no Instagram, por exemplo. No Instagram todo mundo tem uma vida perfeita, frequenta os melhores lugares do mundo, tem uma pele maravilhosa, cheia de filtros, né? Eu até brinco com isso, que se as pessoas tivessem fotos sem os filtros, muita dessa ilusão que as pessoas têm de beleza cairia por terra. Então aqui ele está meio que comentando sobre isso, que você não se compare com ninguém, não fica achando que ninguém é melhor do que você, mesmo aquela pessoa que é vista como virtuosa, sábia, maravilhosa, ela também tem os seus defeitos, ela também tem as suas sombras. Todo mundo tem, gente. E aí, quanto mais você tem consciência disso, mais você vai ganhando autoconfiança, mais você vai ganhando amor próprio, que é extremamente importante. Eu já falei várias vezes sobre isso por aqui e continuarei falando nos vídeos mais pra frente. E uma outra coisa que eu acho bem interessante, a partezinha lá do final, né, que ele fala sobre os tolos não devem ser atrevidos, nem os virtuosos temerosos. Se a audácia é útil aos tolos, ela não ajudará os sábios e os corajosos. Aqui ele está falando sobre a importância de a gente ter audácia, da gente ter ousadia.
de a gente colocar nossa cara no mundo, entende? Eu até comentei aqui já em outros vídeos que eu sou uma pessoa introspectiva, já fui, tempos atrás eu já fui uma pessoa extremamente tímida, e essa questão de fazer vídeos, de gravar podcasts, para mim foi super desafiador. E aí eu fui vencendo barreiras após barreiras até chegar onde eu estou hoje e pretendo ir muito mais longe, melhorar muito mais nesse sentido, como alguém que comunica, que ensina. E isso é um desafio constante, é um processo de crescimento constante. E essa audácia, essa ousadia para fazer isso pode fazer muito bem para o mundo, porque eu sou uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de me aprofundar no autoconhecimento, e por me aprofundar nisso eu tenho muito a transmitir, eu tenho muito a contribuir, mas isso depende de quê? Depende da minha atitude. Se eu não tiver nenhuma atitude, se eu não chegar aqui para gravar vídeos, publicar na internet, fazer podcast, escrever textos, ninguém vai saber das coisas que eu aprendi e que eu posso passar adiante. A internet é uma ferramenta maravilhosa, perfeita para isso. Ela está aí gratuitamente, né? Se você tiver boa vontade, você pode atingir as pessoas nos 4 cantos do mundo. Como no meu caso no blog é uma realidade. Eu nunca comentei sobre isso por aqui, gente. Eu até me veio esse insight agora compartilhar com vocês. Lá nas estatísticas do blog a gente tem como saber os países que o blog já atingiu. E o meu, gente, o planeta inteiro ele tá lá, pintadinho, colorido. Qualquer lugar desse planeta já tiveram pessoas que leram algum texto meu. Pra mim isso é uma honra, gente. E aí o que isso está querendo dizer? Que eu fiz alguma coisa, que eu tive essa coragem, essa audácia positiva. Entende? Então você que esteja assistindo, se ainda tem algum medo, tem algum temor nesse sentido, vença, procure olhar para os seus medos com coragem. Coragem é agir apesar do medo. Vá com medo mesmo. Mesmo que você não faça aquela coisa maravilhosa como um grande escritor, não queira se comparar com os grandes escritores, né? Não queira ser uma Clarice Lispector, não queira ser um comunicador como o Mário Sérgio Cortella. Não precisa disso. Faça do jeito que você achar melhor, dando o seu melhor. Quanto mais a gente exercita, melhor a gente vai ficando. É mais ou menos essa a proposta. Claro que há muito mais que poderia ser levantado, mas eu estou procurando ser bem objetivo e falar dos pontos principais. Vamos lá para o 183. Não insistir. Os tolos são teimosos e os teimosos são tolos. E quanto mais errôneo o julgamento, maior a tenacidade. Mesmo estando certo, é de bom gosto ceder, porque não se ignora quem tem razão e se admira a cortesia. Mais se perde insistindo do que se pode ganhar convencendo. Ao insistir, defende-se não a verdade, mas a grosseria. Existem cabeças duras, difíceis de se convencer, irremediavelmente obstinadas. Capricho e teimosia juntos casam-se para sempre como tolice. Seja firme na vontade e não na opinião. Há casos excepcionais, é claro, em que não se deve perder e ser vencido duplamente, primeiro no julgamento e depois na execução. Aqui ele está falando sobre essa questão da insistência. A insistência, gente, é algo que pode ser bom em alguns pontos, mas na maioria das vezes é ruim. A insistência, ela deve ser feita naquilo que existe a nossa verdade, naquilo que existe a nossa essência. Quando a gente faz isso, muda até de nome, muda da insistência na persistência. É tão interessante, a gente gosta de conhecer as origens das palavras. Tanto a palavra insistir como persistir, ela tem na sua etimologia a relação com movimento. É você se movimentar, é você fazer alguma coisa. A diferença de insistir para persistir é uma única coisa, é um único cognato, né, como se diz em termos de palavras, que é a persistência no tempo. Quando você persiste, é porque é algo que ao longo do tempo continua sendo feita. A insistência não, a insistência ela pode parar em algum momento. Então é por isso que eu digo, quando a insistência, essa é uma frase que dá até para você anotar, de tão bonita que ela é. Quando a insistência ela encontra a sua essência, ela vai se transformar em persistência. Percebe que bacana? A insistência, ao encontro do nosso coração, se transforma em persistência. Então, a gente precisa continuar fazendo aquilo que tem a nossa verdade de alma, que carrega a nossa essência, que carrega a nossa verdade, porque isso vai fazer bem tanto a nós como aos outros.
E aí ele está falando sobre a teimosia dos tolos nesse aforismo. Os tolos, eles são teimosos, eles são como mulas, né, que não tem um pingo de juízo e vão fazendo coisas repetidamente que fazem mal para elas próprias e podem fazer mal para muitas outras pessoas. Não devemos fazer isso. Se nós estamos buscando sabedoria, essa arte da prudência, a gente tem que perceber aquilo que eu estou fazendo, que eu pretendo continuar fazendo ou fazer no futuro, vai agregar valor para mim e para os outros? Se sim, perfeito, continue, insista, persista, não desista, como diz aquela velha expressão. Mas se não, recue, não continue, porque só quem vai sair perdendo é você e todos os outros em consequência, entende? Esse é um aforismo muito direto, né? Eu achei tão legal essa relação que ele trouxe de capricho com teimosia, né? Porque a pessoa teimosa, ela pode ser caprichosa também. E aí o desastre é duplamente maior. Ele diz, né? Quando elas juntas, elas se casam para sempre com a tolice. Eu achei genial essa sua relação, porque eu já comentei aqui, gente, sobre o capricho. O capricho é algo bom, é uma virtude o capricho, mas o capricho, ele deve se unir com atitudes sábias, com alguém que realmente está conectado com o seu ser interior, com a sua essência. Capricho, né, até retomando o que eu falei no outro vídeo, é você fazer o melhor com aquilo que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Isso não se conecta com essa ideia de teimosia, porque quando você é teimoso, você não está buscando melhorias, você está como uma mula enguiçada, fazendo tudo do mesmo jeito, percebe? Não é um bom casamento. Um bom casamento é do capricho com a verdade do ser. Esse é um bom casamento, é um casamento perfeito, de alguém que está em busca de evolução constante e ininterrupta. Que nós sejamos essas pessoas que têm essa evolução constante e ininterrupta, que aliam essa insistência boa, positiva, com a verdade do coração, transformando isso em persistência. Não é bonita essa ideia, gente? Vamos lá pro 184 para a gente concluir. O vídeo de hoje diz assim: não fazer cerimônias. Mesmo nos reis, tal afetação foi celebrada como excentricidade. Quem é muito formal é enfadonho, e existem países inteiros atacados por tal delicadeza. As roupas dos tolos, idólatras da própria honra, se costuram com esses pontos e revelam que sua honra tem alicerces bem frágeis, pois tudo parece ofendê-los. É bom exibir boas maneiras, mas não ser tomado como mestre de cerimônias. É fato que a pessoa totalmente sem cerimônia precisa de grandes virtudes para não fazer fiasco. A cortesia não deve ser exagerada e nem menosprezada. Não mostra grandeza aquele que se atém a ninharias. Aqui ele está falando sobre esse caminho do meio, gente, mas trazendo para um outro lado, esse lado das cerimônias, de você ser educado, você ser gentil, mas você não precisa levar isso ao extremo, porque todo extremo é ruim, todo extremo é deletério. Se você for uma pessoa com muita cerimônia, com educação demais, com respeito demais, o que você vai estar fazendo? Você vai estar caminhando a passos largos para uma relação de submissão para outra pessoa, tratando-a como se fosse um ídolo, né? Trazendo a idolatria para a sua vida. Isso é extremamente deletério, extremamente ruim. Mas também, se você for uma pessoa que não está nem aí, que não respeita, que trata a pessoa como qualquer, como um Zé Ninguém, um lixo, você também vai estar sendo muito arrogante, prepotente, orgulhoso. Percebe? O caminho do meio é o ideal. É você tratar a todos com amor, com carinho, com gentileza, mas sem nenhum tipo de complexo de superioridade e inferioridade. Você não se colocar nem abaixo nem acima das outras pessoas. A gente deve caminhar nessa direção, desse caminho do meio. Eu tenho há muito tempo procurado isso, gente, viver dessa forma. Eu me lembro que na época que eu dava aula para uma faculdade daqui de Fortaleza, onde eu moro, né, eu gostava muito de falar com os meus alunos que eu tratava a todos, eu fazia um esforço de tratar a todos da mesma forma. Poderia ser quem fosse. Uma das frases que eu dizia muito para eles era que se algum dia alguém chegasse lá na sala, alguém importante, para falar alguma coisa, eu trataria igual a todo mundo.
eu citava a pessoa do Barack Obama, que é uma pessoa admirável, respeitada no mundo todo. Se o Barack Obama chegasse para assistir uma aula minha, eu iria tratar da mesma forma que todos os outros alunos, como mais um entre tantos, entende? Se a gente tem essa postura na nossa vida, isso não é menosprezo de forma alguma. Isso é você tratar todos como iguais, entende? Porque na realidade somos todos iguais nesse sentido, né? Não existe ninguém superior nem inferior. Às vezes os cargos que você atua, que você trabalha com ofício e tudo mais, pode ter um pouco mais de privilégio do que outro, mas como pessoas, como seres humanos, não existe ninguém melhor do que ninguém. Eu não sou nem melhor nem pior do que o Barack Obama, por exemplo. Eu gosto de trazer esse exemplo porque ele é um cara sensacional, que a imensa maioria das pessoas no planeta inteiro respeita e admira, entende? Essa é mais ou menos a ideia de não fazer cerimônias. Tratar as pessoas com respeito, com carinho, mas jamais colocá-las no pedestal, né, idolatrando-as, porque não é por aí o caminho. Dessa forma a gente não vai estar sendo o nosso melhor, nossa melhor versão. Como eu sempre falo, a nossa melhor versão é aquela que vai ao encontro do caminho do meio. Quanto mais a gente trabalhar no nosso dia, na nossa vida, o caminho do meio, melhor nós seremos como pessoas, como seres humanos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado das reflexões desse vídeo, bastante amplas, filosóficas, algumas delas, e todas muito importantes para a nossa vida, para o nosso caminho de ascensão, de crescimento, de elevação de consciência. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal e continuar acompanhando os vídeos, que ainda vem muita coisa bacana pela frente nos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!